Há 2500 anos, um escriba grego descreveu uma incrível lista de maravilhas. O que é visto com o olhar da mente, disse ele, nunca poderá ser destruído. Até hoje, essa lista mágica ainda assombra o mundo moderno. As 7 maravilhas do mundo. Esta é a história de uma das ideias básicas do Ocidente. Ideias de Deus, do paraíso e da feminilidade. Como elas atravessaram do mais antigo Oriente para o mundo moderno. Maravilhas do Oriente. A fábula tem 10.000 anos de idade. E você pode começar contando de qualquer lugar. Mas nós vamos começar daqui, em Roma, a 5 de maio de 1527, com um papa assustado, fugindo do exército alemão, correndo feito louco por cima desta muralha fortificada que se estende entre o Vaticano e o antigo castelo de São Miguel. Houve um grande cerco no final. O Papa perdeu tudo, seu ouro, suas joias e até as roupas foram tiradas dele. 10 anos mais tarde, outro Papa estava de volta no mesmo castelo, restaurando o poder sagrado e a grande autoridade de Roma. Aquele texto conta a história. Conta como o Papa encontrou uma antiga tumba em ruínas e a transformou num palácio próprio de um príncipe. Ali, bem no meio, na última parede, São Miguel, o deus do julgamento, com uma espada em punho. Pensem que este era um Papa que sabia que as coroas papais tinham sido derretidas nesta mesma fortaleza há apenas alguns anos. O Papa que começou a Inquisição. Mas ele também queria ser conhecido como um cavaleiro cristão, um gentleman, um homem de ação. Então, ele procurou uma ideia para suas pinturas e ele topou com Alexandre o Grande. Ele tinha o mesmo nome do Papa. Aqui está um dos maiores feitos de Alexandre, cortaram no Górdio. Havia uma lenda que dizia que no Oriente existia um nó tão enrolado que o homem que o desfizesse se tornaria o rei do mundo. Alexandre deu uma olhada e cortou com sua espada. O cavaleiro nobre era um homem de ação. Ali, o grande cavaleiro Alexandre, como um verdadeiro, como um patrono das artes. Estão vendo aquele livro ali embaixo? São as obras completas de Homero. Alexandre está ordenando que sejam refeitas. E ali está Alexandre, o cavaleiro nobre. E aquela mulher que está suplicando é a esposa do rei da Pérsia. E Alexandre dizendo, não vou pegar você, não vou estuprá-la como os reis normais fazem, sou um cavalheiro. Mas ele bem que levou o ouro persa para o ocidente. Então Alexandre está operando como uma ponte aqui. Não trouxe apenas o ouro. Pense em todas as coisas que vieram do misterioso Oriente. Seda, damasco, cerejas, flores, jardins, palácios que ninguém havia sonhado antes. E jardins que eram maravilhas. O Império de Alexandre era um império de maravilhas. Ele conquistou uma cidade que continha estátua antiga oriental da deusa-mãe nela. Morreu na Babilônia, a cidade dos jardins suspensos. Esta é a nossa história destas incríveis maravilhas do Oriente e como único homem foi a primeira ponte entre os dois mundos.
A lenda de Alexandre começou quando ele morreu na Babilônia em 323 a.C. Primeiro foi um culto ao herói feito por seus generais, que estavam governando seu enorme império. Aqui está a lenda do cavaleiro nobre em seu princípio. Uma pintura do jovem Alexandre lutando contra os persas, abrindo o Antigo Oriente. Na verdade, este é um mosaico romano de Pompeia. Uma cópia inteligente de um original feito no tempo de Alexandre e pintado por uma mulher. Algumas pessoas acham que foi recomendado pelo homem que está ao lado de Alexandre. Certamente um retrato real, assim como o rosto do próprio Alexandre. A coisa toda é pura política, na verdade. A mistura habitual do grande mito com detalhes históricos precisos. Também um bom retrato de batalha. Estão vendo aquelas lanças no fundo? São lanças gregas, aquelas assustadoras lanças de 5 metros. Elas estão para ser baixadas e o exército grego vai avançar sobre a linha persa, que é muito, muito longa e fina. Enquanto isso, Alexandre está cortando a linha por dentro para chegar até o rei da Pérsia no meio de seu exército, o velho Dário ali. Olha o Alexandre. Já cravou a lança num dos guarda-costas de Dário. São chamados de mortais, mas seu olho está fixo no rei da Pérsia. Pode-se dizer que essa é uma terrível colisão no tempo. Aconteceu inúmeras vezes com os espanhóis na América do Sul. Está acontecendo na nossa era, quando duas sociedades, duas culturas colidem e uma se desintegra. Vejam, a carruagem de Dário está aqui, ele está fora, está acabado. Eles perderam e o novo mundo destruindo a velha sociedade agrária do Antigo Oriente. Mas vejam o detalhe do artista. Vejam a dureza dos persas e dos gregos. Vejam as lanças e os capacetes. Tudo incrivelmente detalhado. O que esse artista grego está fazendo é inventando a ideia de um bárbaro, de uma pessoa oriental nefasta. E assim fazendo, inventando sua própria identidade. Esta identidade ainda faz parte da identidade do Ocidente hoje. E é uma parte em que as 7 maravilhas têm um importante papel. No Egito, ao longo do Nilo, chamavam Alexandre de Faraó. Nas águas da Babilônia, ele reinava do velho palácio do rei Nabucodonosor. E aqui ele morreu. O ar estava cheio de neblina e uma grande estrela foi vista descendo do céu e Alexandre caiu em seu sono eterno. Assim diz a lenda. Ele morreu no coração do Antigo Oriente, a Babilônia, construída pelos deuses, a cidade dos 1000 píncaros de sonho, a cidade da Torre de Babel e do exílio dos judeus. Babilônia de Baltazar e seu festim diabólico. A cidade dos misteriosos e alusivos jardins suspensos também, que os gregos que descreveram as maravilhas nos dizem que eram jardins do palácio de Nabucodonosor, com campos tão altos que bosques passavam por cima da sua cabeça, as grandes árvores altas cujas raízes eram regadas pela bruma das fontes. Os arqueólogos cavaram as colunas da Babilônia antes da Primeira Guerra Mundial. Foi uma expedição grande e bem conduzida, liderada pelo respeitado professor de Berlim, Robert Koldewey. Escavaram as muralhas enterradas da cidade, consideradas como uma maravilha do mundo em seu tempo. Eles encontraram os portões pelos quais os reis cativos de Judá passaram com todos os seus cortesãos. Encontraram 25.000 plaquetas de argila inscritas, mediram as ruínas da cidade de Nabucodonosor e trouxeram a velha Babilônia à vida de novo. E assim, as antigas ruínas da Babilônia foram reconstruídas. Novos tijolos, estampados não com os nomes dos reis antigos, mas com o nome de Saddam Hussein, o mais recente regente da Babilônia. Koldewey encontrou muitos tesouros, então. Também achou que tinha encontrado jardins suspensos. Eles ficavam aqui, ele escreveu, no meio dessa terra, nesses arcos de pedra. Ele fez alguns desenhos inteligentes para mostrar
como eles eram. Mesmo assim, não tinha encontrado nada daquilo. As raízes das árvores desses jardins suspensos teriam arregaçado os tijolos e pedras. 3 séculos mais tarde, Alexandre teria se deparado com uma ruína horrível. Traduções das plaquetas antigas também mostraram que os jardins suspensos de Caldaway tinham sido, na verdade, escritórios do governo. Os grandes arcos não tinham apoiado os jardins suspensos. Eram apenas humildes depósitos debaixo de uma estrada. Este mesmo texto babilônico forneceu seu próprio mistério. Nenhum deles nem mesmo menciona os jardins suspensos. O que era então essa maravilha do mundo? A maioria dos gregos que escreveram sobre os jardins suspensos nunca tinha estado na Babilônia. Mas eles sabiam sobre os jardins maravilhosos do Oriente, os jardins que os reis persas chamavam de paraíso. E assim eles simplesmente colocaram as duas coisas juntas e criaram para nós jardins de sonhos na distante Babilônia. As maiores e mais exóticas coisas em todo o Oriente. O que foi então que inspirou esta visão especial de um jardim pairando no ar? A resposta está nos humildes campos da antiga Grécia. Eles eram campos suspensos, ou traduzindo mais corretamente, campos em terraços, faixas de terra ao lado dos montes. Essa era a forma comum de cultivar as colheitas. Trigo, azeitonas e lindas uvas e muito queijo bom das ovelhas e cabras. É a dieta mediterrânea clássica e foi inventada, ou pelo menos desenvolvida, na antiga Grécia pelo menos 1000 anos antes de Cristo. E essa dieta rica em proteínas se tornou a força motriz que abasteceu a grande cultura grega que florescia. Era um tipo completamente novo de dieta. As antigas civilizações estavam à beira dos rios, com sedimentos ricos ao lado delas, com água boa e uma diversidade tremenda de colheitas. Nada disso na Grécia, é claro. Era terra dura, solo duro, e embora os produtos fossem bons, não era uma existência muito variada. Mas os gregos eram um povo resistente. Pense em Platão, em sua academia rodeado de seus alunos. Aquela academia era um bosque seco de oliveiras fora de Atenas, exatamente como esse. Então, quando esses caras bravos e fortes foram para o Oriente, ficaram completamente impressionados com o que viram, ficaram impressionados com a maciez da paisagem e com a riqueza das colheitas, com os damascos e cerejas que cresciam e que podiam ser colhidos das árvores e pela incrível riqueza das pessoas. Quando voltaram para a Grécia, carregaram esse sonho extraordinário de paraíso, que afinal de contas é apenas a palavra persa para jardim. Direto para o Ocidente, isso permaneceu lá desde então. Alexandre o Grande tinha lido sobre os jardins do paraíso em seu amado lar desde que era criança. Deve ter lido os relatos dos mercenários também, que trabalhavam na corte persa. Estes soldados grosseiros tinham ficado impressionados com a sofisticação do rei Ciro. E o rei Ciro ficou satisfeito com eles. Ele disse: tudo isso eu plantei e medi com as minhas próprias mãos. Algumas árvores fui eu mesmo que plantei. Os romanos trouxeram a ideia de paraíso da Grécia, aquela grande lembrança dentro do coração de Roma. E esse jardim aqui é um jardim renascentista, criado a partir de um desenho de um antigo jardim romano feito pelo arquiteto Piro Ligório. E é claro, ainda tem os veios d'água do paraíso neles. Os veios do paraíso você ainda vai encontrar no livro do Gênesis e nos grandes mitos mesopotâmicos. Gilgamesh, o herói, encontrou o elixir da vida num paraíso assim. Em lugares assim, nos jardins do cardeal Ganra, em Banhoá, ao norte de Roma,
Você não apenas encontra beleza e paz, mas você encontra formas e cheiros que o levam de volta na história, de volta aos seus primórdios. Os gregos disseram que os jardins suspensos foram construídos para agradar a uma concubina persa com saudades de caça, uma imitação das montanhas de sua terra natal, nas planícies do Iraque. Era repleto de todo tipo de árvores e parecia exatamente com um país montanhoso. Muitas partes dele cresciam umas nas outras e lembravam um teatro. Era cheio de plantas e as folhas das árvores quase se tocavam e criavam uma sombra deliciosa. As águas espirravam de fontes altas. Iam para o solo e eram forçadas para cima de novo em espirais e giros, correndo em redemoinhos pelos canos. Uma umidade abundante banhava as raízes das árvores e o solo estava sempre úmido. Assim era o sonho do paraíso. O sonho que Filo em Visitantia, no século III a.C. Siga esses veios antigos até seu início. Vá como Alexandre foi, até a origem de nossa experiência. E você não vai encontrar somente o paraíso, mas os mais antigos deuses também. Assim como eles estão aqui nos jardins da Vila d'Este em Tivoli, perto de Roma, também estão em nossas mentes de volta aos nossos primórdios. Por toda a rota de Alexandre pela Ásia, havia templos dos deuses mais antigos. Deuses cujos nomes gregos Alexandre conhecia e adorava. Mas deuses que, quando vistos em outros costumes em outros países, ele reconhecia como parte de um poço comum de santidade. Este maravilhoso santuário de pedra é chamado de Arslan Kaya, na Turquia Central. É o santuário mais sagrado dos antigos hititas e outras raças que vieram depois deles. A maioria dos deuses deles foram trazidos da Ásia Central. Estes relevos têm 3.000 anos de idade e eles nunca foram atacados. Ainda mantêm sua antiga santidade. Estamos bem no coração do santuário. E aquele deus ali é o deus Teshup, o deus que na Grécia se tornou Zeus, que quando se enfesa faz trovejar e joga raios pelo chão. Aquele ali, o pequeno deus com o machado de duas faces. Aquele se tornou o deus grego Apolo. Mas é a dama do meio, essa dama muito viajada, que é realmente o que nos interessa aqui. É uma grande parte da história da religião do mundo também. 800 anos depois de ser entalhada nesta parede, ela é encontrada na Índia como a deusa Veruna. Ela está em cima de uma pantera. Começou em cima de uma pantera 2.000 anos atrás, antes que esta cena fosse feita na antiga Suméria. E 7.000 anos antes disso, os vilarejos de Anatólia estavam pintando nas paredes de seus santuários. Ela é conhecida como a grande deusa, a deusa mãe. No tempo de Alexandre, o povo da Ásia a chamava de Kiboli. Os gregos a chamavam de Ártemis, e seu templo em Éfeso era uma das 7 maravilhas do mundo. Grande é Diana dos atenienses. A acústica aqui é incrível, não é?
Dá para imaginar o que devia ser com 40 mil pessoas gritando essas palavras pelas ruas da cidade em direção ao mar? Isso é que o livro dos Atos diz que aconteceu aqui em 53 depois de Cristo, quando São Paulo trouxe o cristianismo para a grande cidade de Éfeso. Diana é o nome bíblico de Ártemis. Esta era a cidade de Ártemis. Ela decorava todos os templos, todos os prédios. Ela era a riqueza da cidade e o orgulho de seus habitantes. E você não pode ficar surpreso se 40 mil pessoas estivessem gritando seu desacato ao cristianismo. Ela, é claro, tinha estado na cidade durante 1000 anos. E levaria mais 300 anos para que São Paulo e seus seguidores desalojassem o culto a ela. 1800 anos mais tarde, um único inglês se sentou nesse mesmo teatro e ele estava observando a paisagem, procurando qualquer traço que pudesse ver do grande templo de Ártemis. O nome do inglês era John Turtlewood. Era um rico viajante amador, um arqueólogo, e como muitas pessoas do século XIX, ele era um homem obcecado. Ele era obcecado em encontrar uma das 7 maravilhas do mundo, este grande templo que tinha desaparecido completamente. Wood ficou em Éfeso ano após ano. Procurando o templo, ele gastou uma fortuna. Ele pegou malária, foi ameaçado de rápido, recebeu um tiro, quebrou sabe quantos ossos de todo o corpo, mas encontrou o templo no final. Foi aqui, no teatro, que ele encontrou a primeira pista. A grande pista de Wood estava nesta parede. Bom, quando ele estava aqui, escavando, e toda esta parede estava coberta de terra que tinha rolado das montanhas por cima do teatro. Quando Wood limpou tudo, ele encontrou um monte de inscrições nela. Isso não é surpresa, porque havia muitas inscrições. Éfeso é coberta por elas. Mas esta era muito interessante. Tinha sido escrita 50 anos depois de São Paulo visitar Éfeso, por um cidadão do lugar chamado Quiris Vibius Salutarius, e ficava bem aqui. Era uma inscrição tão especial que o Wood mandou um navio da Marinha Britânica, o HMS Terrible, vir para cá e ancorar perto. 15 marinheiros vieram com cordas e serras e removeram a coisa toda. Eles ganharam 1 libra de tabaco para tirar tudo sem quebrar. O que isso queria dizer era que esse homem, C. Vibius Salutarius, que viveu 50 anos depois de São Paulo, doou um monte de estátuas de Ártemis de ouro para o grande templo. Isso já era interessante, mas o crucial para o Wood foi que ele descrevia uma procissão que as estátuas faziam todos os anos no aniversário de Ártemis. Dizia que as estátuas eram trazidas do templo para o portão da cidade, o portão de Magnésia. E lá elas se encontravam com jovens da cidade que as levavam em procissão. O que Wood tinha que fazer agora era encontrar esse portão de Magnésia e ele teria a entrada para o templo. Usando inscrições como guia, Wood escavou a cidade antiga ao longo de suas ruas, de volta ao mundo de Alexandre. Éfeso tinha sido uma das mais ricas, mais modernas cidades do planeta. Enquanto Wood escavava suas ruas de mármore, trouxe de volta a vida antiga. Aqui, ele podia ver marinheiros da Índia, Roma e Alexandria. Persas também, com mantos púrpura e costurados com contas douradas, coríntios em vermelho, violeta e verde-água. E os sacerdotes de Ártemis em suas batas com padrões de losângulos e com contas bordadas nelas. Enquanto escavava a grande rua de mármore, Wood perdeu a estátua da cidade da deusa Ártemis. Anos mais tarde, os arqueólogos austríacos a encontraram no fundo de uma prefeitura, acolchoada pela areia fina, enterrada por alguns cristãos recentes que não podiam aguentar ver a deusa deixar a cidade. Ela ficou deitada no escuro por 17 séculos, adornada com colares esculpidos e mantos finos, que se juntavam aos misteriosos objetos em forma de seios que se tornaram seu maior símbolo.
Um ano depois de encontrar a inscrição, Wood encontrou o portão da cidade. Ele sabia que era o portão de Magnésia, porque a cidade de Magnésia estava bem ali. E bem na frente dela, a grande e larga calçada que ele sabia que o levaria ao templo de Ártemis. Mais uma vez, John Turtlewood tinha descoberto um pedaço incrível da história. Este era o portão pelo qual, segundo São João, havia passado para converter os atenienses, e quando chegou, havia uma estátua dourada de uma deusa em pé, com um véu sobre o rosto, uma lâmpada a seus pés. São João disse que a cidade era escura pela fumaça dos altares da deusa. Ele reparou nisso. O portão do século II tinha se tornado cristão, a cidade convertida por João. Então, Wood tinha problemas mais imediatos. Quando ele chegou do lado de fora do portão, ele estava na calçada, é claro, mas para que lado seguir? Ele escavou um leque de 45 metros na passagem, de 4 metros de profundidade, procurando pela rua. Ele teve sorte. Ele não encontrou uma rua, encontrou duas. Agora ele tinha um problema, devia ir para a direita ou para a esquerda pela passagem. Bom, foi assim que ele resolveu. Esses canais profundos aqui são os sulcos das carruagens que passavam pela cidade. Uma dessas ruas, a que ia para a direita, quase não tinha sulcos. A rua que aguentava todo o tráfego ia para a esquerda. E o Wood também foi. O caminho de Wood está do mesmo jeito hoje. Mas existe uma pequena trilha no campo onde existia uma estrada antiga. Imagine as centenas de homens cortando a paisagem. Todos cavando. Trabalhadores gregos e armênios com vestes claras. Os soldados turcos vigiando e os bandidos à espreita nos morros. Wood encontrou centenas desses em seu caminho. Não estava procurando por isso. São sarcófagos e estão cheios com famílias inteiras. Aqui está um dos epitáfios. A babá de Iro, que adorava vinho, repousa aqui. Que seu velho corpo enterrado entre as videiras se alimente na morte daquilo que ela adorava em vida. Depois de 5 anos de trabalho, Wood estava encrencado. Ele sofria de malária e o dinheiro estava acabando. A única coisa que ele tinha era aquele antigo livro-guia que dizia que a rua do templo descia a colina. Wood achou que essa trilha estava descendo a colina, mas parecia não estar indo a lugar algum. Então ele se arriscou. Com o último dinheiro que tinha, ele parou de escavar, avançou os homens 500 metros adiante, onde ele achava que a estrada estava, e cavou outro buraco. E a 4 metros de profundidade, ele encontrou isso. Pode não parecer muita coisa, mas para Wood era o maná dos deuses. Ele sabia que isso era a base de uma grande colunata que um homem muito rico tinha construído para que a estátua da deusa pudesse descer em seu caminho sagrado para o templo sem pegar chuva. Wood não achou sua colunata, ele achou até as telhas do telhado que mantinha a deusa seca. Mas ele devia querer ver o templo. O templo construído, segundo a lenda, pelo rico rei Cresso, incendiado por um louco no dia em que Alexandre nasceu, e reconstruído mais grandioso e rico do que antes. Embora Wood ainda estivesse seguindo as grandes pedras quadradas, ele se viu numa grande encrenca. Assim que deixou as colinas atrás dele, tudo que ele podia ver era a pequena cidade turca. E como ele disse, senti a dor do fracasso sobre mim quando olhei a planície larga e ininterrupta, sem um só traço de um monte que pudesse esconder o grande templo. Os fazendeiros, é claro, não deixavam ele escavar nos campos. Então ele teve que trabalhar nos cantos das estradas, em lugares assim. E aqui, por sorte, ele encontrou mais pedras quadradas. Era um homem inteligente. Ele notou que elas ainda seguiam as linhas dos campos e que aquela linha ia direto para o velho forte turco. Nos últimos meses de 1869, John Wood quebrou o pé.
Para que o trabalho continuasse, sua mulher teve que vir com ele. Antes, ela ficava em casa cozinhando. Agora, ela estava na trincheira e ele estava preso em cima de um cavalo. Foi, disse Wood, o acidente mais afortunado que eu já tive. Daí em diante, trabalharam sempre juntos. A senhora Wood assumiu as escavações, supervisionando os buracos a 8 metros de profundidade e encontrando altares, estátuas e calçadas de mosaicos, mas não o templo de Ártemis. Então, no último dia do ano, numa profundidade de 8 metros, os trabalhadores toparam com enormes blocos, uma grande calçada de mármore. No dia 3 de janeiro, os Woods souberam que tinham encontrado o templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo. Delirante de felicidade e de malária, John Wood sentou-se e escreveu no seu diário. Ele escreveu durante 15 horas e desmaiou. Assim terminou a mais romântica busca arqueológica já feita. Quando se anda pelo sítio da grande escavação de Wood, através do campo em ruínas onde fica o enorme e sagrado templo, é difícil imaginar por que tanto estardalhaço. O que motivou John Wood durante 7 longos anos na busca desses poucos blocos de pedra foi a simples fama do templo. É mencionado milhares e milhares de vezes em referências antigas, já que os maiores historiadores o descrevem como uma combinação da conspiração das artes da Grécia e a riqueza da Ásia, enriquecido por sucessivos reis e reconhecido por sua religiosidade. Este era o local de um dos mais sagrados santuários do mundo de Alexandre. Mesmo os peixes que nadavam no rio ao lado do santuário eram considerados sagrados. Imitações do prédio foram construídas em outras terras. Modelos de prata da deusa foram vendidos aos milhares. Como uma grande catedral, a verdadeira maravilha, ela a própria santidade. Os cristãos finalmente mataram a deusa Ártemis. A grande estátua do centro da cidade, o demônio enganador, como a chamavam, foi derrubada e a vitoriosa cruz de Cristo foi erguida no seu lugar. No século IV, todas as menções de Ártemis foram apagadas das inscrições da cidade. Então, como seria a aparência do grande templo de Ártemis? Como este aqui, em Dídima, na mesma costa sul da Turquia, onde os detalhes que sobreviveram são soberbos. Alguns arquitetos que trabalharam aqui também trabalharam no templo de Ártemis em Éfeso. É a arquitetura grega no seu esplendor, perfeita para a deusa majestosa, a deusa mais antiga do mundo. Limpa, clara, justa, suntuosa e majestosa, parada aqui para nosso grande deleite. Hoje, as pedras do grande templo de Ártemis estão espalhadas pela pequena cidade que fica próxima da antiga Éfeso. Cada uma das pedras desse aqueduto veio de outro lugar.
Então, é um pedacinho de um templo romano aqui. Estão vendo aquela coisinha bonitinha e meio mofada? Já esteve em cima de um entablamento, em cima de uma coluna. Mas é pequena e meio instável, então certamente não veio de Artemísio. Mas este bloco aqui é uma coisa muito diferente. É claro que o seu próprio tamanho entrega ouro. São os mesmos elementos que os romanos usam, mas muito maiores aqui. Tem uma grandeza que imediatamente chama a atenção. Esses fragmentos desordenados que estão vendo aqui são chamados de astrágalos. Eles não tiveram a forma de ovos e são muito bem entalhados. Olha só para isso. É tão bem feito como se tivesse saído de uma máquina, mas com tanta delicadeza, estilo e grandiosidade. É realmente uma pequena fração de uma das 7 maravilhas do mundo. E temos outros pedaços aqui. Esse pedaço aqui, esta, é a grande descoberta. Sabem, quando eles construíram o aqueduto, os pedreiros cortaram a ponta da pedra para fazer uma borda bem precisa aqui, mas deixaram esse pedaço no meio. E isso mostra um lindo, limpo, grande entalhe que é realmente típico do templo de Ártemis. Na verdade, é um pequeno pedaço de uma das 127 colunas que o romano Plínio disse que o prédio tinha. Viram como funciona? As estrias da coluna, essas ranhuras na pedra, podemos saber a altura que tinha. Com pedaços assim, podemos quase reconstruir o templo. Havia 3 estilos diferentes de templo. As 3 ordens de arquitetura grega. A dórica era a mais forte. A de Coríntio, a mais decorativa. Wood descobriu que o templo de Ártemis era jônico, com suas curvas sutis. Quando Plínio o visitou, ele disse que o templo tinha 70 metros de largura e 130 metros de comprimento. Com sua grande floresta de 127 colunas, o santuário de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo, devia ser assim. O que a arqueologia diz através das escavações? Coisas incríveis. O professor Bama, da Universidade de Viena, está reescrevendo a história da grande deusa. Em torno desses templos antigos, cobertos por sedimentos de rio, estavam as joias da deusa das partes mais internas do santuário. Suas roupas, tesouros e presentes que as pessoas levavam para ela. Um chão semeado com resíduo de fé. Uma fé misturada da Ásia, África e Europa, todas aqui no santuário da deusa mãe. Ela é bem pesada. Ouro puro. Uma das 12 deusas encontradas nos tesouros em torno do templo. Vejam esse rosto. Esse rosto já habitava os templos 3.000 anos antes de Cristo, na antiga Mesopotâmia. E aqui está ela de novo, em Éfeso, a deusa mulher. Não tinham apenas essas pequenas estátuas. Tinham as roupas verdadeiras que a própria Ártemis usava no templo. Os grandes cintos que você vê nas estátuas. Existem 2 desses e fragmentos demais. Exatamente o que você vê em pedra. E todas as joias estavam presas nos sedimentos, repousando por milhares de anos. Vejam, esses são os colares da deusa: cristal, âmbar do Báltico, vidro da Fenícia. Isso ficava pendurado no pescoço dela. Tinham também os pedaços dos próprios colares, com as contas da deusa, a linda cabeça de touro que era a peça central, amarrada num círculo. E depois vamos para aquele grande véu que você vê nas estátuas. E esses lindos broches de cabeça de leão, e muitas rosetas também. Estão vendo os buraquinhos para serem costurados nos mantos?
Uma das coisas mais interessantes parece ter sido a solução do quebra-cabeças sobre o que eram aqueles objetos em forma de seios na deusa. Parece, olhando para essas contas de âmbar, que elas eram, na verdade, frutas. Estão vendo esse pedacinho de âmbar báltico? Essa parte de cima. Isso é como uma pequena romã, uma pequena joia. E esta deve ser outra fruta. Talvez a deusa estivesse coberta por frutas em abundância. A deusa Ártemis não deixou apenas suas joias para trás no templo, mas milhares e milhares de exemplos de presentes que ela recebia de todos os países do Antigo Oriente. Ártemis tinha magnetismo para receber presentes do Egito. Esse baixinho aqui veio do Egito. Ele é muito bom para a fertilidade. Você toca um tamborim e todo mundo fica contente. E do Egito também os escaravelhos da sorte, desejando saúde, prosperidade e uma vida longa. Da Fenícia, os fenícios nos deixaram no santuário da grande deusa algumas das mais finas esculturas em marfim, o tipo de coisas que você lê na Bíblia. Os reis da Bíblia viviam em salas decoradas pelos mesmos artistas. E da Ásia Central, aquelas culturas misteriosas são chamadas de estilo animal. Olhem só para isso. O lindo grifo, os bronzes, todas essas marcações de civilizações que nós pouco conhecemos, mas que adoravam nos santuários de Ártemis. E da própria Grécia, o professor Bama escavou alguns dos mais finos marfins arcaicos já vistos. Esta é então a face grega de uma dama muito mais antiga. Alexandre a chamava de Ártemis e os anatólios, Cibele. Os romanos a conheciam como Diana, a deusa virgem da caça. E ela veio para a Europa como o antigo zodíaco babilônico, os morcegos do inferno e toda a sabedoria e compaixão da mãe que sabe de tudo. Um século depois da expulsão da deusa Ártemis de Éfeso, os evangelhos ocidentais nos contam que a cidade fora o último refúgio terrestre da Virgem Maria. E Éfeso se tornou a mais importante cidade cristã da grande província da Ásia Romana. Em 431, aqui nesta mesma igreja, ela recebeu um concílio supremo da Igreja Cristã. E foi realmente para debater a questão mais fundamental que qualquer religião tem que decidir, a natureza da própria divindade. Foi aqui que a Igreja Cristã adotou a noção da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, onde se encaixa Maria, a Mãe de Deus, nesse extraordinário arranjo teológico? Bem, ela era claramente a Mãe de Deus, e assim foi votada nesse concílio da Igreja, como Teósicos, genitora de Deus. É uma coisa linda se você pensar bem. Aqui na cidade de Ártemis, com seu templo que era uma das 7 maravilhas do mundo, com ideias de divindades femininas que se entendem 10 milênios antes que a igreja cristã existisse. Aqui nesta mesma cidade, a noção da divindade feminina completou o ciclo e acabou dentro da fé moderna. Essa é a história de um templo num jardim, das joias de uma deusa virgem e um sonho de paraíso. E de Alexandre também, o nobre cavalheiro cuja lendária viagem para o distante Oriente trouxe para o Ocidente algumas das 7 maravilhas do mundo.